Um homem chamado Lázaro estava doente. Conhecem essa história? Conhecem essa passagem bíblica de Lázaro, enfermo? Boa. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e enxugou seus pés com os cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Até aí. Amém? É interessante alguns contrapontos, alguns paradoxos que nós encontramos nessa passagem, nesses primeiros 7 versículos, e existe um texto central que nós devemos observar com muita clareza. Mas antes de adentrar no texto em si, algumas coisas que são importantes nós percebemos em relação a isso, a esse contexto que vai ser apresentado. O lugar onde Jesus estava é aproximadamente 36 a 40 quilômetros do lugar onde Lázaro estava. Estavam distantes entre 36 e 40 quilômetros. Essa distância é a distância de um dia a pé de caminhada, tá bem? Eles levariam um dia de caminhada durante o dia para chegar neste local. Se aqui há uma contagem de dias, não é? Que Jesus ainda esperou 2 dias para ir ter com Lázaro, é importante essa contagem do tempo, porque eu quero que vocês raciocinem primeiro comigo que Lázaro está doente, e aí agora alguém vai avisar Jesus. Se é um dia de caminhada, quanto tempo essa pessoa demorou para chegar até Jesus? Um dia. Boa. Ele avisou Jesus. Não avisou Jesus? Jesus sabe de tudo. Provavelmente essa pessoa vai voltar para dizer para Marta, para Maria, o que sucedeu. E Jesus vai ficar quantos dias em espera? 2 dias. Um dia de caminhada do homem, mais 2 dias de espera. Já deram? 3. Agora, passado 2 dias, Jesus vai se dirigir para lá. Vai para a Judéia. Ótimo. Quanto tempo de caminhada de Jesus? 3 mais 1? 4. Boa. Então nós temos aqui 4 dias. Isso é importante porque nós sabemos que Lázaro ficou morto durante 4 dias. E por que esses 4 dias eram importantes? Contexto histórico. Os profetas daquele tempo, eles acreditavam que a oração de um sacerdote, a oração de um profeta, até 3 dias após a morte de alguém, poderia trazê-lo de novo à vida. Deus poderia ouvir a oração de um profeta até 3 dias depois da morte, para que ele pudesse ressuscitar. Isso era o que os profetas pregavam. Essa era a teologia aceita naquele momento. E eles criam ainda que, se passasse o 4º dia, somente Deus poderia fazer o milagre da ressurreição. Nenhum profeta, a oração de nenhum profeta poderia mexer com o coração de Deus. Teria de ser o próprio Deus manifestar a sua vontade. Então Jesus vai esperar 4 dias. Porque todos os milagres de Jesus têm um propósito. E este milagre, que está descrito no Evangelho de João, o último milagre descrito no Evangelho de João sobre Jesus Cristo, o último milagre, grandioso milagre de Jesus, feito 1 semana antes da sua crucificação, esse tem o apontamento para a pessoa de Deus encarnada em Cristo. Se no 4º dia só o próprio Deus poderia trazer ressurreição, poderia gerar ressurreição, então agora nós temos o próprio Cristo se declarando Deus, se revelando o próprio Deus no 4º dia, trazendo a ressurreição. Amém?
Esse é o Deus poderoso que em palavras e ações ele vai demonstrando e revelando quem ele é em poder e glória. Amém, queridos? Cada experiência sua, cada passo que você dá, cada momento que você caminha com Jesus, ele vai se revelando em poder, graça, autoridade sobre a sua vida. Não desperdice nenhum momento que você tenha com Jesus. Guarde no teu coração, no teu pensamento, todos os teus momentos com Jesus, porque nesses momentos reside a revelação do poder, glória e majestade do nosso Deus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Outra coisa que é importante também, que nós pensemos que esse ambiente que Jesus começa, que João começa a descrever, é um ambiente extremamente natural. Eu gosto de pensar neste ambiente, eu gosto da leitura deste grande milagre de Jesus, porque ele é um ambiente onde nós nos vemos como seres humanos que nos relacionamos com o Deus Criador dos céus e da terra de uma forma direta. E no relacionamento com o Deus Todo-Poderoso de uma forma direta, eu consigo perceber que não existe uma teologia ou um entendimento de que nós não seremos alcançados por nenhum mal, de que agora é só vitória, só vitória, só vitória, de que nós não podemos ficar doentes, ou de que nós não podemos ter fracassos, ou que nós não podemos sofrer adversidades. Eu não encontro margem num relacionamento real de pessoas com Cristo, eu não encontro margem para dizer que é um mundo de fantasia e só alegrias e sorrisos, cor-de-rosa. Não. O texto é explícito em dizer que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. E mesmo pessoas amadas profundamente por Cristo. E Jesus, no seu ministério de 3 anos, teve um relacionamento muito profundo com esta família, com esta casa. Era uma casa que Jesus visitava, que Jesus se hospedava, que Jesus se alimentava nesta casa. Era uma casa do relacionamento pessoal, do culto a Cristo, do entendimento. Ali não se lia a Bíblia, ali a Bíblia estava presente. Não era uma questão de ler a Bíblia, era uma questão do autor estar presente e compartilhar todas as coisas. Ainda assim, nós vamos encontrar uma situação problemática, difícil, natural. Por isso, meu amado, minha amada, nunca coloque em dúvida, nunca coloque em xeque o amor de Deus pela tua vida. Nunca duvide da bondade, do amor e da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Não duvide de que Deus te ama de maneira profunda. Mas eu estou passando por problemas, eu estou passando por dificuldade. Não fique achando que Deus não te ama por causa disso. Aleluia. E agora nós temos algumas pessoas envolvidas. Nós temos Lázaro, um homem que está doente, um homem que está adoentado, e um homem que crê, é amigo, é amado de Cristo. E eu acho interessante porque as irmãs fazem a coisa certa. Marta e Maria, elas agem da maneira correta, elas agem como eu e você deveríamos agir. Elas clamam a Deus, elas clamam a Jesus Cristo, elas enviam um recado para Jesus Cristo. Elas fazem o Deus soberano saber da realidade humana que elas estão vivendo. E ainda assim a situação piora. Ainda assim a situação se complica. E essa é uma fase em que eu e você
podemos querer questionar a Deus sobre onde está o Senhor que não me responde? Aonde está o Senhor que não vê a minha aflição? Aonde está o Senhor que não olha para a situação que eu estou vivendo, para o problema que eu estou vivendo? Aonde está este Deus? E é isso que o mundo questiona. As perguntas mais tolas dos descrentes, para mim, a mais tola das perguntas é: se há Deus, se existe Deus, por que tem guerra? Por que tem fome? Se tem Deus, por que tem guerra? Ora, o homem escolhe arruinar-se a si mesmo. O homem decide levantar-se nação contra nação. O homem decide fazer o mal. O homem decide matar. O homem decide ser egoísta, pensar só em si mesmo, acumular riquezas. O homem decide fazer o mal e se estender sobre o mal. E se deitar sobre o mal. E tem a cara de pau de perguntar onde está Deus. Eu tento de todas as formas proibir a ação de Deus. Eu tento coibir a palavra de Deus. Eu tento desfazer da verdade da palavra de Deus. Eu tento destruir a reputação de Deus. E depois eu quero questionar aonde está Deus? Porque se Deus existe, ele é bom, tanta maldade existe. Esse tipo de questionamento pode até caber nas cabeças incrédulas, que não têm temor e não reconhecem a Cristo. Mas nós que reconhecemos Cristo, que já temos intimidade com Cristo, nós devemos nos preservar desse tipo de pensamento. Nós temos Marta e Maria, estão desesperadas, seu irmão está doente. A figura do homem é extremamente importante. Nós temos esse cenário que está construído. Mas há aqui algo que precisa ser pensado. Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma. Verso 2. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Eu gosto desta oração. A oração de clamor a Cristo. Ela é uma oração que não apresenta uma pessoa que ama Jesus. Ela não está dizendo assim: olha, Lázaro que te ama, este Lázaro que te ama, Jesus, é este Lázaro que está perecendo. Não, não. Aqui há uma inversão, há uma declaração de o Lázaro que o Senhor ama, Deus. Tu amas, ó Pai. E a declaração do amor de Deus é a mesma que a gente vai encontrar escrito pelo próprio João 3,16, que ele nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É sobre esse amor de Deus, é sobre esse coração consternado e apaixonado de Deus pela sua criação, é que nós vamos ter a revelação da salvação de Cristo, a totalidade do amor de Cristo sobre nós. E é nisso que nós devemos nos apegar. Porque o nosso amor, ele é um amor falho. Eu e você temos a qualidade do amor, que é um amor condicional. Há uma condição de amor, porque nós somos humanos. Nós amamos Deus porque fomos amados e encontrados por Ele antes. Porque há gratidão no nosso coração, há reconhecimento do favor de Deus, então agora amamos Deus. Porque de nós mesmos não existe nenhum amor que não seja circunstancial, um amor que seja um amor de tal forma que ainda que sejamos inimigos do outro, o amamos. Mas foi assim que Deus nos amou e é assim que Ele nos ama. Éramos ainda inimigos de Deus, pecadores, quando fomos alcançados por Tua graça, pela redenção dos nossos pecados. Então esse amor de Deus que não mede circunstância, que Ele não pede troca, que Ele não barganha, esse é o nível de amor pelo qual nós fomos alcançados. E é esse nível de amor agora
que elas estão invocando nessa oração. Elas estão dizendo: Senhor, tu que amas, tu que amas. E quando eu e você chegarmos na presença de Deus e reconhecermos que até o nosso amor por Cristo é fruto dele em nós, e pudermos clamar a ele: Senhor, segundo a tua benevolência, o teu amor, isso é reconhecimento, isso é submissão ao senhorio e ao poder de Deus. Para isso há um esvaziamento de nós. Nós devemos começar a pensar que a resposta de Cristo, quando chegam a ele e falam: bom mestre, ele diz: bom só o Pai. Há uma verdade profunda em sabermos e reconhecermos a nossa condição, irmãos. E aqui eu não estou tratando de autoestima. A sua autoestima, ela tem que ser trabalhada e construída a partir da realidade humana de quem você é. Ok? A sua autoestima, ela não pode ser construída com base em fantasias religiosas que fazem com que você se coloque acima de quem Cristo é. Eu não posso concordar com o desenho da autoestima superior a Deus. Desculpa, eu não consigo concordar com isso. A sua autoestima, ela tem que ser desenhada na medida exata da humanidade que você carrega. Você não precisa pensar menos de você, mas você também não pode pensar mais de você. A autoestima é o equilíbrio na exatidão daquilo que Deus promove em você, sobre quem você é em Deus e sobre você estar em pleno contentamento em Cristo. Não pensar menos de si, mas também não pensar a mais de si. Tá bem? E aí, nós temos o verso 4, quando Jesus ouviu, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E aqui nós temos o texto-chave desta primeira parte. E é aqui que eu queria ater por mais alguns momentos. Queria que nós pensássemos nisso por mais alguns momentos. Quando Jesus, ele recebe essa notícia, ele está declarando que aquela doença não é para a morte, aquilo não é para ser uma resposta do pecado, aquela doença não é para ser o pagamento de uma dívida, aquela doença não é para ser uma marca contrária naquela família, aquela doença não é para ser um julgamento de peso sobre aquela casa, não. Tem um propósito naquilo que está acontecendo. E o propósito é a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Nós temos uma redundância do propósito. Ele é dito duas vezes, de forma redundante. Ele diz: é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. É para a glória e para a glorificação. E isso me faz pensar que o entendimento do evangelho não está centrado sobre as circunstâncias que rodeiam as nossas vidas, mas sobre o propósito do reino de Deus sobre as nossas vidas. Isso me faz pensar que Deus está mais preocupado em garantir a soberania do seu reino de eternidade do que com as circunstâncias que nós estamos vivendo. E por que Deus está mais preocupado com isso? Porque nós temos o pensamento no tempo cronos, na cronometragem do tempo de agora, mas Deus vive no tempo kairos, ele é a própria eternidade e existência. Deus sabe melhor do que nós o que ele já tem preparado no futuro daqueles que o amam.
Deus olha para nós e ele não vê em nós o fragmento do agora, mas ele vê em nós a ação de Cristo para a eternidade. Por isso que a circunstância de agora, para Deus, ela não tem tanto peso e relevância. E Paulo vai nos dizer isso, que o pequeno contratempo que nós passamos agora, as pequenas lutas que passamos agora, elas não podem se comparar à riqueza do peso, da glória futura que nós temos em Cristo Jesus. E Deus começa a revelar isso desde o primeiro momento. E é essa a ideia do reino para a glorificação de quem Ele é, que nós devemos absorver. Quando eu olho para a ideia, para o milagre que vai acontecer nesta casa, eu tenho que compreender o motivo deste milagre. Porque eu acho, às vezes, que o milagre vai acontecer para minha satisfação pessoal. Eu penso que o milagre vai acontecer para que eu seja aliviado das minhas tensões. Que o milagre vai acontecer para que a minha dor ela seja amenizada. E tudo isso tem um fundo de razão e de verdade, porque todas estas coisas são consequências do milagre que acontece. Mas o propósito do milagre é fazer com que o Deus do milagre seja exposto e reconhecido. E é sobre isso que esse texto trata. Ele trata sobre Jesus ser convocado e exposto, assumindo o controle total e nós nos submetendo. Olha lá. É Jesus sendo convocado e exposto, assumindo o controle da situação e nós nos submetendo a Ele. Quando eu olho para isso, eu estou vendo agora aquilo que Cristo está construindo de forma eterna. Eu fiz alguns apontamentos. Aceitar a realidade da vida, os altos e baixos, dores, alegrias, vitórias, saúde, doença. Tudo isso é racional. Tem a ver com o ambiente que vivemos e compreendemos. Agora, clamar pela presença de Jesus nesse entendimento do caos, nesse ambiente que nos é incontrolável, isso é expor a nossa fé em Cristo. Veja que quando Marta e Maria elas estão na situação caótica, elas agora não vão só no secreto clamar, mas elas tornam pública a exposição da sua fé naquele que pode trazer o socorro, o alívio. Há uma exposição da fé em Cristo. Há uma exposição daquele em quem nós temos o objeto da crença. Eu olho para ele com o olhar de fé e eu exponho a minha fé nele. Não há dúvida no coração dessas mulheres em expor isso. Agora, se nós atentarmos o que o texto está a dizer, nas entrelinhas, que não é, talvez não é escancarado, mas nas entrelinhas, quando a pessoa volta para dizer para Marta e Maria, olha, Jesus já recebeu o recado, ele já recebeu a oração, e ele disse que essa doença não é para a morte. Esse homem já está no segundo dia. Ele levou um dia para ir. Ele leva um dia para voltar. Quando esse homem volta, provavelmente Lázaro já está morto. Como é que alguém chega e diz, essa doença não é para a morte. Jesus garante que isso não é para a morte. E a pessoa já está morta. A palavra de Deus chegou tarde na minha vida. A palavra de Deus chegou sem força de ação. A palavra de Deus chegou numa circunstância que já não resolve mais. O texto vai nos dizer, por trás dos bastidores, que há uma vontade suprema e um controle total do Deus da nossa salvação. E aqui, irmãos, mais uma vez eu quero confrontá-lo
em relação àquilo que você chama, que você garante que tem, que é o seu livre-arbítrio. Eu acredito que você pode escolher o que você come, você pode escolher o que você veste, mas eu duvido que você tenha condição de impedir o Deus da nossa salvação de agir da maneira como Ele quer. Quando Ele decreta a palavra, quer você creia, quer não, ela se cumpre. Nós não. Deus não precisa da nossa fé para Ele gerar qualquer coisa. Ora, se a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja e houve, qual de nós, ou quem de nós esteve lá, estaria lá? Qual era o humano credível, credor, que estava lá? Eu creio. Quem respondeu, eu creio, para Deus quando ele disse, haja luz? Alguém precisou crer? Não. Você crer ou não crer não muda em absolutamente nada quem Deus é e o poder que Ele tem. E isso me faz pensar que o Evangelho não se trata somente sobre eu crer ou não crer, mas de crer e ser inserido no que Ele vai fazer com ou sem a minha crença. É uma oportunidade, um privilégio de ser participante daquilo que Deus fez, faz e fará. Com ou sem a minha permissão ou fé, mas Ele me chama para ser coerdeiro, participante dEle, com Ele, para Ele. E eu e você podemos fazer parte disso. A situação que se desenha, nós podemos enxergar de duas maneiras. Numa fé pessoal em Jesus. A perspectiva que é vista só do nosso lado. Oi, meu querido, seja bem-vindo. Em meio à nossa aflição, nós desejamos ser supridos, aliviados. Essa é uma fé pessoal em Jesus. E eu acredito que cada pessoa aqui presente hoje tem essa fé pessoal em Jesus, a fé que Marta e Maria tinham, a fé de que Jesus pode resolver o meu problema. Jesus tem poder para curar, para transformar, para salvar, para fazer um milagre. Jesus pode. Essa é a minha fé pessoal. Amém? Esta fé é boa. A fé é boa. Só que ela é uma fé de nível raso, parcial. Que isso, Daniel? Ela é uma fé parcial, porque ela é a fé das crianças. Ela é a fé de que eu posso, uma criança pequena, ela pode se sentar no banco de trás do carro, enquanto os seus pais, o pai ou a mãe, guiam aquele carro, e ela pode ir com tranquilidade até aquele local de destino. Ela crê que isso pode acontecer. Ela crê que quando ela diz, mamãe, estou com fome, a mamãe tem a condição de preparar uma comidinha e suprir a sua necessidade. E essa fé é uma fé boa, porque ela é uma fé que ela nos nutre. Ela é uma fé que nos faz permanecer firmes. Ela é boa, só que ela é parcial. A fé que Jesus começa a ensinar em todo esse episódio é de que há uma fé no ministério, na obra completa, no reino de Deus. E essa agora é uma fé mais profunda, ela é uma fé mais completa. Eu não creio só no Cristo do meu benefício, mas eu creio no ministério de Cristo, no reino de Cristo, no estabelecimento da glória completa de Cristo, da eternidade até a eternidade, no plano de Jesus Cristo para toda a humanidade, na qual eu me incluo, mas não sou exclusivista. Estou incluído, mas não sou exclusivo. A primeira fé, a fé que é boa, mas é parcial, ela é uma fé egoísta, ela é uma fé que pensa só em mim mesmo, ela é uma fé que ela apenas quer ser abençoado.
é o tipo de fé mais comum, é a primeira fé que eclode. E não há mal nessa fé, não estou a falar mal dessa fé, é o tipo de fé que todos nós temos, alimentamos e permanecemos. Só que a proposta de Cristo é que vocês, eu, todos nós, tenhamos uma completude. Nós possamos entender, além daquilo que nós somos supridos, a glória eterna de Deus em relação a toda a humanidade, em todo o tempo histórico. No estabelecimento do reino de Deus. Porque, irmãos, uma coisa é eu acreditar que existe a minha casa. Outra coisa é eu acreditar que existe Caldas da Rainha. Outra coisa é eu acreditar que existe um país chamado Portugal. Outra coisa é eu acreditar que existe um continente chamado Europa. Outra coisa é eu acreditar que existe um mundo, um globo. E que a história de Cristo e o reino de Cristo não está resumido à minha vida, mas ela está inserida para o todo. E eu e você podemos ser participantes, não apenas de usufruto, mas de sermos cordeiros, participantes naquilo que ele está construindo. Essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. Porque se ele nos deu Cristo, juntamente com ele, nos deu todas as coisas. Eu e você já recebemos em Cristo tudo o que precisamos, queridos. Você não precisa correr atrás de migalhas. Não precisa. A mesa está posta. Há um banquete. Acontece que para muitos daqueles a qual o banquete foi posto, negaram. Então ele foi chamar os outros. Quando pensamos no contexto de judeus e gentios, os outros somos nós. Fomos alcançados. A mesa não era para nós, mas fomos chamados à mesa. Agora já não existe mais diferença entre judeus e gentios. Somos todos um corpo, chamados filhos. Corpo de Cristo. E agora, se pensarmos que não há mais diferença entre judeus e cristãos, entre judeus e gentios, que somos todos um, e que se nós, então, agora somos chamados à mesa, se nós negarmos a mesa, se nós não quisermos a íntima comunhão, por quê? Porque a mesa não é só um lugar de comunhão, a mesa é um lugar das decisões do reino. É na mesa onde o rei, com as suas autoridades presentes, ele estipula aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer. É na mesa que ele estende a visão do teu reino. É na mesa que ele direciona sobre a conquista do teu reino. É a mesa que o rei nos fala com sua voz de poder. Agora, se eu e você negarmos a profundidade da mesa, ele vai chamar outros. Ele vai chamar outros. Não desperdice a graça. Não desperdice a graça. Não desperdice a mesa. Deus está derramando algo sobre nós. Deus tem nos nutrido de algo. Nós temos ouvido. Não desperdice. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Ele nos ama. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Não queira medir Cristo com a sua métrica. Não queira pensar no reino de Cristo segundo o reino dos homens. Não queira pensar no tempo de Deus segundo a medida natural do nosso tempo.
O convite é de expansão, de renovação da mente. E agora é para olharmos além das ondas, é para olharmos para lá das ondas, é para olharmos além das circunstâncias. O convite é sermos participantes do reino na integralidade, de forma integral. E quando eu entender o reino de forma integral, agora eu já não vou estar mais inserido somente neste momento. É o que Paulo sabia. Paulo, ele não olhava a circunstância de estar preso, ele não achava que ele era preso por causa dos romanos, mas ele sabia, eu sou preso, escravo de Cristo, embaixador em cadeias, eu entendo as circunstâncias que eu estou vivendo, não sob a minha perspectiva humana e falha, mas eu reconheço sob a perspectiva do céu. E essa visão de perspectiva do céu, ela tem que ser transformada em nós. Ela precisa ser posta em nós. Mas ela tem que ser desejada por nós. Você tem que desejar ver além. Mas sabe qual é a realidade? A realidade é que nós somos humanos. E nós temos dificuldade em relação a isso. Nós temos dificuldade em relação a isso. É verdade. As circunstâncias nos chacoalham. As situações do dia a dia, elas estremecem. E nós somos bombardeados de sonhos, desejos, propostas, quereres. Somos tomados por uma cultura local, um tipo de pensamento. E essa nossa humanidade, ela vai nos aprisionando de forma que nós não conseguimos compreender que a morte de Lázaro não tem a ver com ressuscitar Lázaro, mas tem a ver com a manifestação da glória de Deus aonde Deus estiver. Um pensamento sobre a situação só é sempre um pensamento egoísta, amados. É sempre um pensamento que me coloca no centro, porque de toda situação eu sou o centro. As coisas acontecem ao meu redor e as situações ao meu redor me tornam o centro da situação. E o que Cristo está fazendo aqui tem um pano de fundo. Olha que maravilhoso. Marta, Maria, Lázaro, eles estão inseridos numa situação. Eles estão absorvidos por aquele momento. Eles estão na centralidade daquele caos. Aquilo é o que eles estão vivendo, mas para Cristo, aquilo é um pano de fundo, por causa dos pensamentos dele que são maiores do que o nosso, por causa daquilo que ele está planejando, que é maior do que aquilo que podemos pensar. Ele está olhando a nossa situação, ele está olhando o nosso caos, e ele está dizendo: não é você o centro dessa situação, essa situação é pano de fundo para aquilo que eu estou construindo, que não é só para esse tempo, mas é para a eternidade. A maior dificuldade que nós temos é transpassar de um lado para o outro, é abrir o nosso entendimento em relação a isso, é não olhar para as situações à nossa volta como se isso fosse o caos e nós somos o centro de tudo. É olhar isso e entender que é parte do plano e do projeto de Deus. Mas eu só posso entender isso com algumas coisas práticas. A primeira coisa prática em relação a isso: eu tenho que perder o controle. Uau! Eu não posso querer estar no controle e entregar o controle para Cristo e permanecer no controle e disputar com Cristo quem tem o controle. Eu tenho que parar de fazer birra nessa situação, de bater os pezinhos.
um entendimento mais profundo do ministério de Cristo, da pessoa de Cristo e do reino de Cristo, vai me trazer o tipo de fé que é necessária para descansar e entregar completamente o controle a Ele e confiar que ainda que a figueira não floresça, que ainda que não haja fruto na vide, que ainda que eu vá para dentro de um ambiente com leões famintos, ainda que eu seja posto numa fornalha, ainda que uma serpente me tente, ainda que o deserto seja uma realidade, ainda que qualquer coisa sobrevenha, ainda que a aflição me abata, ainda que a morte ela me pegue, Cristo está no controle. Mas entregar o controle é algo racional. É algo que nós fazemos caso pensado. Tem de haver uma predisposição. Porque ao entregarmos o controle, Cristo vai gerir as situações da maneira como Ele quer. Marta e Maria queriam que Ele estivesse presente antes da morte de Lázaro, porque ao quarto dia já era muito tarde. Mas com o controle nas mãos, Cristo que está pensando na totalidade da obra do teu reino, Ele espera o momento certo para fazer aquilo que precisa ser feito. A pergunta que eu deixo para os irmãos pensarem durante a semana é: você crê em Cristo de forma tão profunda que é capaz de deixá-lo no controle das situações, ainda quando tudo pareça caótico e as respostas não forem as respostas que te agradam? Pense na situação de Marta e Maria. Nós podemos aprender por passar nas situações, ou nós podemos aprender com as situações que outros já passaram. Será que eu e você podemos confiar plenamente em Cristo? Será que eu e você desejamos confiar plenamente em Cristo? Ou sempre queremos resolver da nossa maneira? Ora escondendo, ora revelando partes, ora falando a verdade, ora mentindo, ora rindo, ora chorando, mas sempre tentando manipular a situação, as pessoas, o tempo, como se fôssemos feiticeiros, procurando dominar ambientes e situações. Podemos simplesmente confiar. É fácil? Se fosse, não haveria tanto na Bíblia para aprendermos em relação a confiar. Faça uma análise essa semana. De verdade. Repense a sua situação com Cristo a nível de confiança, a nível de respostas que você espera, da maneira como você quer que seja. E se permita ser frustrado por Deus, confiando nele. Maturidade é permitir ser frustrado por Deus e continuar confiando nele. E isso é contramão do mundo. Lembra, aqui não é palestra coach. Que não tem a ver com a sua autoestima, aqui tem a ver com o confronto da racionalidade e da fé. Aqui tem a ver com o plano do reino de Deus sobre as nossas vidas, não somente aquilo que nós queremos. Amém, meus amados? Absorveu aí um bocadinho? Glória a Jesus. Semana que vem a gente vai pegar os restantes dos versículos, a gente vai construindo essa ideia
Não perca isso que foi dito. Depois eu vou colocar no grupo as ideias centrais disso que foi falado, para a gente continuar essa construção na próxima semana. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar. Pai querido, Deus amado, no santo nome de Jesus Cristo, nós reconhecemos a tua santidade, o teu poder, a tua glória, a tua majestade. Pai, é verdade, e é bem verdade, que eu, meus irmãos, nós, ó Pai, por vezes, ó Deus, em situações adversas, contrárias, nós temos excelentes ideias de como o Senhor deveria agir e de como o Senhor deveria fazer. É verdade, Senhor, que há momentos em que a ansiedade pega os nossos corações, que nos aperta de tal maneira que até fecha o nosso entendimento. Há momentos de dor e angústia, Pai, que já não conseguimos, Senhor, pensar de forma racional, queremos apenas uma saída, um escape. Queremos apenas, Senhor, ó Pai, que Tu ouças o nosso clamor, e nós sabemos que o Senhor ouve. Santo, santo, santo é o Senhor. A tua palavra diz que o Senhor inclina os teus ouvidos, ó Pai, e nos ouve. E há, Senhor, taças postas diante de ti, cheia das orações dos santos. O Senhor ouve a nossa oração, ó Pai. Agora nos ensina, Senhor, a ter paciência, a termos longo ânimo e a confiarmos que tu tens a resposta certa na hora certa e o seu certo pode ser diferente daquilo que pedimos ou pensamos. Que o teu certo e o teu querer e o teu fazer pode nos frustrar, e ainda assim, Senhor, que haja contentamento em nós, que nós possamos dizer, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas eu confio no Deus da minha salvação, no Criador dos céus e da terra, no Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas, que preparou, ó Pai, o teu Filho, desde antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ser achados em Ti, feitos filhos, co-herdeiros em Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ensina-nos a confiar em Ti, papai. Ensina-nos, Senhor, a expor a nossa confiança e a nossa fé. Ensina-nos, Senhor, a expor a nossa condição de fé. Ainda, Pai, que as pessoas nos olhem, Pai, na situação e digam, pobrezinho. Eles acreditam ainda nessa palavra. Já morreu, já acabou, já não tem mais. Olha, tivesse acontecido antes, mas agora já não tem mais. Ainda assim, Senhor, nos ajuda a expor a fé da salvação que há em Cristo Jesus. Nos ajuda a expor, Senhor, a nossa condição de permanecermos firmes, crentes, ó Pai, naquilo que o Senhor nos prometeu, sabendo, ó Pai, que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam, Pai. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor. E eu sei, ó Pai, que o Teu treinamento de confiança é nos colocar em situações para confiarmos, ó Deus. Segundo a medida de cada um, ó Pai, coloca-nos nas situações que nos são necessárias para confiarmos em Ti, vermos a Tua resposta, lembrarmos a Tua palavra, glorificarmos o Teu nome acima de tudo. Que o Teu nome seja glorificado. Que o Teu nome seja glorificado. Nós entregamos a Ti uma vez mais o controle de tudo, ó Pai. Eu te entrego o controle, ó Pai, dessa pequena comunidade reunida aqui, Senhor. Pai, Tu é que sabe aqueles que virão, Tu é que sabe aqueles que irão, Tu é que sabe aqueles que vão permanecer, Tu é que sabe aqueles que vão chegar e ir. Tu sabes, ó Pai. Tu sabes, Senhor. Senhor, não tem a ver com a minha pregação, não tem a ver, Senhor, com as cadeiras, não tem a ver, Senhor, com termos ou não músicos. Tem a ver, Pai, com aquilo que o Senhor está desenhando para as caudas da rainha, aquilo que o Senhor está gerando, ó Pai, através de cada um de nós e que nós estamos inseridos, ó Deus. Por isso, Pai, eis-nos aqui. Uma vez mais, clamamos e pedimos, toma o controle da situação, ó Pai. E se possível for, nos insere naquilo que o Senhor está fazendo.
para que possamos nos alegrar em Ti, nos contentarmos em Ti, no poder da salvação e na glória do Teu nome. Abençoa os Teus filhos, ó Pai, abençoa a Tua igreja, guarda-os e livra-os do mal. Que o Teu Santo Espírito os ampare, os guarde. Que o Teu Espírito, Senhor, ó Pai, possa esquadrinhar os corações, trazer à tona a Tua palavra, gerar vida e vida abundante. Senhor, que o Teu Espírito, ó Pai, nos ajude a compreender a Tua vontade e verdade. Pai, que o grande amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo e a graça redentora de Cristo Jesus esteja perpetuamente sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém.